Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, tudo bem? Como vai? É um prazer sempre estar com vocês aqui no nosso podcast da Central para o Campo. Esse projeto é da Central de Adubos e tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural, que está conosco aí através do nosso canal oficial no YouTube, Central de Adubos Oficial. Busque aí no Google que você vai encontrar fácil. Você também pode encontrar a gente aí no Spotify, na plataforma de podcast. Estamos ainda pela Rádio Tropical SAT 102,5 de Juazeiro, da Bahia, todos os sábados, às 9 horas da manhã. E a Central de Adubos está há 12 anos no mercado com 10 lojas em 4 estados do Nordeste. Em Pernambuco temos lojas em Petrolina, 2 lojas em Petrolina e uma loja em Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. Em Sergipe estamos na cidade de Itabaiana e agora estamos também na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Já são mais de 30 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste e a maior do Nordeste é diferente das iguais. E olha, muita gente já ganhou e você pode ser o próximo sortudo porque a super promoção da Central de Adubos continua. A cada R$500 em compras você ganha um número da sorte e concorre a sorteios de saveiros e uma Frontier 0 km. O sorteio é realizado com base na extração da Loteria Federal. O consumidor que apresentar nota fiscal ou cupom fiscal de compras realizadas em qualquer loja da Central de Adubos, você também concorre a um vale-compra no valor de R$500. Você vai concorrer através da roleta instantânea virtual. E você consulte aí então o nosso site showdepremioscentraldeadubos.com e confira tudo sobre a nossa promoção, que você pode ser um dos ganhadores. O tema do nosso podcast de hoje é o lançamento do Buster Pro e a importância da euclônia máxima na cultura da videira. Quem vai falar sobre esse assunto é o Rafael Mendes, um dos nossos convidados. Ele é desenvolvimento de mercado da Agriquem, uma das parceiras da Central de Adubos. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Bom dia, obrigado pela recepção, pelo esse momento, né? E dar um bom dia para todos os nossos ouvintes e agradecer também a parceria com a Central de Adubos, né? Já são 12 anos de parceria com a Central de Adubos e a Agriquem no Vale do São Francisco, né? Então as duas empresas começaram lá atrás, cresceram junto dentro do mercado e são parceiras até hoje, né? E hoje temos essa oportunidade de estar aqui falando sobre um lançamento, uma inovação da Agriquem, mais uma vez a Agriquem trazendo inovação para o mercado, que é um dos nossos pontos do nosso DNA, é sempre estar inovando dentro do mercado, né? Trazendo inovação, trazendo tecnologia, que são as bases fundamentais da nossa companhia no mercado brasileiro. O que é que significa essa parceria da Central de Adubos com a Agriquem aqui no Vale do São Francisco? Sucesso, né? Eu acho Sucesso, que né? é uma palavra que resume muito bem essa parceria que nós temos dentro do mercado do Vale do São Francisco, porque pensando a Central tem 13 anos, né, de fundação e tudo mais, e a Agriquem está com ela há 12 anos, né? Então elas cresceram juntas dentro do mercado, de uma via muito clara para as duas nesse processo de desenvolvimento e de crescimento, né? Então é um crescimento de mãos dadas desde o início até hoje, né? Então é um case de sucesso para a companhia Agriquem ter essa parceria com a Central de Adubos, né? Então, quando a gente fala de parceiros de cases de sucesso que nós temos a nível Brasil, a Central de Adubos é uma das principais revendas que nós temos hoje em todo o mercado brasileiro, né? Então, quando eu penso Central de Adubos e Agriquem, eu penso sucesso. A Agriquem é uma empresa nacional? É uma multinacional canadense, né? Ela, quando veio para o Brasil em 2000, ela veio oriunda da Austrália, né? Que ela tem origem australiana e, posteriormente, ela foi adquirida por uma multinacional canadense. Hoje, nós somos uma multinacional canadense, aí estamos presentes em todo o mundo. E nós somos líderes global quando se trata de fertilizantes, tanto granulado quanto de uma adubação foliar, né? Uma nutrição foliar, né? Então, dentro do mercado global, hoje nós estamos como a maior empresa do ramo agrícola globalmente falando. Então, a principal bandeira de vocês são os fertilizantes. Nós somos nutrição foliar. Nutrição foliar. Que a gente trabalha muito focado a nível Brasil
Nossa produção é tão boa e nossos produtos entregam tantos resultados que grande parte do nosso portfólio que trabalhamos no Brasil, ele é exportado, né? Então, tem produtos nossos hoje que está presente no mercado europeu, tem produtos nossos que está presente no mercado americano, produzido no Brasil. Ah, tem fábrica aqui no Brasil? Nós temos uma fábrica que fica em Ribeirão Preto, que é a nossa principal sede hoje, quando se trata de Agrichem. É produzido, embalado e enviado para outros países. Tecnologia brasileira. Tecnologia nossa, criada e desenvolvida no mercado brasileiro. Nossa, maravilha, hein? É interessante, né? O Brasil está exportando tecnologia. Estamos exportando tecnologia e também trazemos para o mercado brasileiro também, né? Que como a Agrichem se tornou uma multinacional canadense, nós temos um centro de pesquisa que fica em Hong Kong, né? Então, fica a nossa base de pesquisa global, fica em Hong Kong. Quando nós identificamos potenciais de uso de produtos, é trazido para o mercado brasileiro da origem de Hong Kong, e aí a gente faz os trabalhos de desenvolvimento para saber o potencial do uso dos produtos de acordo com as culturas e com as nossas particularidades, né? Porque o Brasil tem uma dimensão continental, com uma pluralidade cultural gigantesca e uma pluralidade de clima também, né? Clima, condições edafoclimáticas extremamente particulares, e que a gente tem que fazer esse trabalho regionalizado para que o produto ele tenha o máximo possível aproveitado dele, do potencial dele, né? Que é por isso que eu faço a parte desse desenvolvimento de mercado, né? Chega a tecnologia no Brasil e eu vou trabalhar dentro do Nordeste os potenciais do produto de acordo com as culturas, que foi o que foi realizado aqui no Vale do São Francisco com o Booster Pro, na cultura da videira, com o consultor, pesquisador, Nilton, né? O Nilton Matsumoto, que está presente com a gente aqui, né? Que está aqui presente conosco. Vamos saudar Nilton Matsumoto, consultor em viticultura. É um prazer, viu, recebê-lo novamente aqui. O prazer é todo meu e espero poder contribuir para difundir mais conhecimento técnico sobre a utilização do Booster Pro. O Rafael, fala pra gente aí desse produto novo, desse lançamento Booster Pro. Que produto é esse? Esse produto... Para poder ser o Nilton embasar melhor aí. Sim, Nilton é mestre, né? Nem precisa apresentações, né? Mas esse produto que a gente está trazendo para o mercado brasileiro, iniciamos os trabalhos dele aqui no Vale de São Francisco no último ano, né? Quando veio para nós tivemos a identificação da melhoria do processo de produção desse, porque esse produto, para você ter noção, a base dele é produzido no sudoeste da África, que ele é oriundo de uma alga maria, a Eclona máxima. É produzido lá no sudoeste da África e ela tem uma particularidade muito grande de uma taxa de crescimento muito acelerado. Só para você ter noção, os dados que nós temos de pesquisa, que essa alga da que nós trabalhamos, ela cresce em média de 2,7 centímetros por hora em uma condição ideal que ela tem esse pleno crescimento, né? Então, ela tem uma taxa de crescimento muito acelerada. Então, quando nós fizemos as pesquisas dessa alga marinha, nós identificamos potenciais de uso dela para a agricultura, porque ela tem uma particularidade muito boa de produção de fontes de auxina, né? de hormônios vegetais que têm efeito positivo sobre a planta, desde que ele seja muito bem utilizado no momento certo e na dosagem certa, né? Então, essa alga marinha é produzida no sudoeste da África, ela é enviada para os Estados Unidos e hoje nós temos um processo único, patenteado pela Agrichem, pela dona da Agrichem, né, de uma forma muito direta, patenteado, que ela é a única alga marinha no mercado brasileiro que ela é extraída por micro-organismos no processo industrial. Que normalmente o que é que acontecia com as algas marinhas, né? Você tinha a produção dela, você tem o processo de extração, você leva para a indústria, e lá na indústria você tinha algumas metodologias de você fazer a extração da alga marinha, né? Você tinha o processo de uso de ácidos para você fazer esse processo, você tem um outro processo que é por congelamento, e você tem um outro processo que é diferença de pressão, você fazer a explosão da célula da alga marinha para você ter o extrato da água, que é o grande importante. O Booster Pro não. O Booster Pro ele não participa por nenhum desses três processos. O processo dele hoje, e esse patenteado, é por micro-organismos. Nós utilizamos 17 micro-organismos
para fazer a solubilização dessa alga marinha e a gente extrair o extrato dela, né? Você extrair os metabólitos da alga marinha de uma forma muito mais precisa e com uma qualidade muito maior relacionado a esses outros três processos, né? Tanto que o Booster Pro, por ter esse novo processo único no mercado global, a gente conseguiu dobrar a concentração do produto, né? Então, porque a gente consegue aproveitar melhor, de uma forma muito mais otimizada, o extrato da alga marinha e ele se torna mais puro também, né? A gente utiliza esses micro-organismos em 3 processos muito bem definidos dentro da indústria e a gente consegue ter uma solução da alga marinha muito mais otimizada, muito mais pura do que esses outros 3 processos que eu falei anteriormente, quando se trata da extração industrial da alga marinha. É um produto de alta qualidade, então. Extrema qualidade, né? Hoje, quando se trata... Um processo bem requintado, bem muito sofisticado. Requintado. Quando se trata de algas marinhas, de um modo geral, que se utiliza na agricultura, esse processo é único, né? Esse processo é único. E quem conhece já o Booster, porque Booster é um produto que ele já está no mercado brasileiro há mais de 15 anos, né? O que nós fizemos? Nós melhoramos o que já era bom, né? Então, quem pega o Booster Pro hoje e olha visualmente então, a novidade mesmo é a fórmula dele, na verdade. É a fórmula dele, ele né? Ele já existia. Vocês já melhoraram existia, a fórmula. Eu costumo dizer que é o gogó da EMA, né? Ele existe, mas ninguém consegue ver. Então, é a melhoria do que a gente já tinha, que era muito bom, né? Então, nós conseguimos melhorar ele por esse processo único que se tem quando se trata de alga marinha, que é um processo de extração biológica. E esse processo é guardado a 7 chaves. É o gogó da EMA, né? É o gogó da EMA. Seu Newton, qual é a ação do Booster Pro na uva, por exemplo, que é a especialidade do senhor? Veja só, quando se O senhor trata... tem acompanhado aí esse processo, né? Isso. Quando se trata de um bioestimulante, e tratando-se de uma alga, como Rafael disse, que promove o crescimento acelerado, e você começa a imaginar quais tipos de hormônios, né, de reguladores ou de bioestimulantes que tem dentro desse produto. E aí se pensa rapidamente em giberelina, auxina, né, citocininas. E aí você começa a tentar entender o produto. E aí você começa a fazer o quê? O questionamento com a empresa fabricante. Qual o teor de que tipo de auxina, giberelina ou citocinina contém no produto? E a informação que eu recebi foi que ela tinha uma concentração maior em auxinas, né? E auxinas naturais, que seria o indol acético, né? Porque você tem outras auxinas também no mercado. E aí, em se pensando em auxina, né, a maioria que é agrônomo pensa, a auxina vai estimular enraizamento, né? Mas o indol acético, né, nem sempre faz isso, né? E aí a gente começou a trabalhar isso, vamos aplicar aqui na brotação, na frutificação, na floração, no enchimento, quer dizer, vamos testar em todas as várias fases. Exatamente, para ver o que acontece com ela, né? E a gente esperava, por exemplo, em algumas variedades que crescesse o cacho. E essa é uma coisa bem interessante. O alongamento de cacho, o tamanho de cacho, às vezes responde a giberelina, às vezes responde a citocinina, às vezes responde a auxina, dependendo da variedade. E a variedade em que a gente fez testes, basicamente, foi na Vitória. E aí, a gente não percebeu muito crescimento de cacho, crescimento de baga. Teve crescimento de cacho, teve crescimento de baga, mas ele não foi tão significativo. Mas, na avaliação que a gente acabou fazendo, nós avaliamos o pincel. E aí sim a gente percebeu o quê? Que o pincel, ele saiu de 12 milímetros para 18, 19 milímetros, quer dizer, ele aumentou muito o pincel. E o pincel é o que liga a baga ao pedúnculo, né, que liga ao cacho. Em muitas variedades você tem problema de degrane na colheita. Você vai embalar e aí fica aquelas bagas soltas no contentor ou solta na cumbuca. Ela solta com facilidade. Exatamente. Então, por exemplo, a campeã é a Cotton Candy, né? Mas variedades como a Ra15, a própria Vitória, a Melodia, são variedades que a gente tem problema de degrane, maior ou menor intensidade. E aí nós começamos a montar ensaios e fazer testes exatamente no sentido de redução de degranes.
E os resultados foram muito interessantes, tá? Porque reduziu bastante. Variedades como o Cotton Candy, que às vezes tinha 8, 10% de grane, a gente conseguiu reduzir para 2, 3, que é uma quantidade normal em qualquer variedade, né? Então, esses foram os resultados. Então, esse novo produto aí, essa nova fórmula, o Booster Pro, ele ajuda a segurar as bagas no cacho. Exatamente. Dificulta a perda dessa baga. Ela dificilmente vai ficar solta, então. Isso, exatamente. E percebemos também um outro efeito interessante que as auxinas fazem, que é aumentar a crocância da baga, aumentar a firmeza da baga, né? Então, a gente percebeu essa melhoria, degradando menos e mais firme, né? Então, isso melhora a qualidade da fruta. Uhum. E Nitinho, quando se pensa assim do Booster Pro, nessa melhoria da crocância, o senhor visualiza que está diretamente ligado ao cálcio ligado? Provavelmente, né? A gente não fez os análises de cálcio ligado ou pectato de cálcio. Na verdade, o pessoal dá muita importância a cálcio, mas na verdade é uma composição entre cálcio, magnésio e boro, né? Porque é como se, eu falo pessoal, que o cálcio fosse o tijolo, né? O magnésio, digamos, a argamassa e como se diz, o boro, o cimento, né? Como se diz. Então, com as três juntas que você forma a estrutura da parede celular, que deixa mais firme, né? E no caso de uva, o mercado valoriza muito quando você morde a baga e ele estrala, né? Que fica crocante, né? Então, você começa... E por quê? Porque a crocância dá ao consumidor, né? O pessoal vai consumir a sensação de frescor. Quando você morde uma baga e ela está meio murcha, dá uma sensação de que a fruta está velha, né? Exato. Isso, E quando está crocante, dá uma... Nossa, dá até né? vontade de comer mais, na verdade, né? Quando Então, ela está meio murcha, dá a impressão que ela já está apodrecendo, né? já Isso. está envelhecendo, né? Então, consequentemente, por ela dar essa maior rigidez na fruta, então pode ser que também ela facilite aí uma maior durabilidade lá na prateleira, né? Sim, sim. Provavelmente, né? Quando a gente tem essa possibilidade de você melhorar a crocância da baga, que está diretamente ligado à auxina e esses três elementos que o Nutinho falou, tendencia uma melhor pós-colheita, né? Porque quando se trata desses três elementos isolados junto com uma fonte de auxina, você tendencia que o fruto ele fique mais viável por mais tempo. Uhum. No produto que existia antes no mercado, não havia essa auxina? Não, havia, só que em menor concentração, né? Como a gente melhorou esse processo industrial com o uso de micro-organismos e a gente conseguiu concentrar mais extrato vegetal, a gente conseguiu mais também de forma direta uma maior concentração desse ácido indolacético, né? Ele tem, o Booster Pro, ou Booster como ele tem auxina, né, esse ácido indolacético, só que em menor concentração. Quando a gente pensa no Booster Pro, aí a concentração da alga marinha dobrou e do ácido indolacético também aumentou de forma significativa. E no Booster Pro, a Eclonia máxima, né? Isso. Que é a exato. base. Que é a base para a formulação do produto, né? Que é essa alga marinha que é produzida no sudoeste da África, a gente leva para os Estados Unidos e faz esse processo de extração biológica. Qual é a importância do uso dessa Eclonia máxima na cultura da uva, seu Nilton? Então, como disse, a Eclonia máxima é o que o pessoal chama de águas profundas, que tem um crescimento super acelerado, então ele funciona como um estimulante de crescimento. Só que, quando se trata de estimulação, como a gente já disse, precisa tomar um pouco de cuidado, porque nem sempre o mais é mais, né? E às vezes o mais é menos. E essas respostas, às vezes, são distintas por variedade. Se você pega numa variedade, por exemplo, giberelinas, que é mais conhecido de uso, tipo GA3, que todo mundo usa. Eu tenho variedades que usa 3 ppm e tem variedades que eu uso 300 ppm. Nós estamos falando em dose de 100x, dependendo da variedade. Então, quando você faz um teste biostimulante, eu falo, pessoal, tome cuidado de você estender isso de uma forma muito, como se diz, generalizada, porque pode ser que você não tenha o mesmo efeito desejado mudando de variedade. E por isso, nesse caso especificamente, a gente está testando para alongamento de pincel. Mas ele pode, como auxina, melhorar o crescimento de baga, pode melhorar, por exemplo, o tamanho do cacho, pode melhorar
A inversão de dreno, por exemplo, melhorar a coloração, porque a auxina pode induzir ácido abscísico. Quer dizer, para cada variedade isso precisa ainda ser testado, né? Mas são vários efeitos que a auxina pode ter em uva, né? E especificamente no caso de Equilônia, máxima, né? Que é a auxina natural, que é o indol acético, a gente tem associado ele sempre a firmeza de baga e redução de grane, né? Então esse tem sido o foco principal no caso do Booster Pro. E no futuro a gente vai continuar testando para outras coisas, pode ser que encontre alguma outra recomendação para várias fases fenológicas que tem na uva. Para a firmeza de baga, há uma orientação de em quanto tempo fazer essa aplicação? Ou assim, pode aplicar até quando na uva? Já tem teste sobre isso? Tem. É no momento da divisão celular que está sendo formado. Então, ali, pós-florada até raleio, né? São essas fases aí que são as fases em que são formadas paredes celulares principais, né? Em termos de divisão celular e crescimento de pincel. Então, essa é a fase que você deve utilizar com esse objetivo. Então, não, assim, se eu for fazer a colheita semana que vem, posso usar uma semana antes? Pode, eu só não sei se isso, como se diz, mal não vai fazer, mas também pode não fazer nenhum efeito positivo. E quando você vem com esse manejo que Niltinho vem falando de você fazer bem antes, você prepara de uma forma muito mais estrutural o cacho, o bago, a baga da cultura, né? E quando você vai fazer ali uma semana antes, a estruturação do cacho não vai ser a mesma, né? Porque você já está fazendo já lá no final. E o ideal é você fazer ali 35, 42 dias, 49 dias, antes da colheita. Antes da colheita, ali pós-poda, né? Então, pós-poda, 35, 42, possivelmente 49 dias após poda. E quando a gente vai pensar em colheita, depender da variedade, você está pensando lá em 98 dias, 110 dias? Normalmente, nesse final de ciclo, tá? Depende do que você quer, né? Se você quer mais maturação, você deveria ir para alguma coisa como potássio, etileno, né? Ou auxina. A auxina poderia realmente fazer essa inversão de dreno. Mas, normalmente, uma semana antes, a fruta já está pronta. Isso. Então, o que você quer nessa fase? É o não envelhecimento, né? E o não envelhecimento, ele funciona melhor com citocininas, não com auxinas. Isso. Porque a citocinina vai estar diretamente ligada na ação inversa do etileno, exatamente, né? Então, você baixa etileno, você reduz o envelhecimento, porque etileno tem uma das principais características de função dele é envelhecimento celular, a maturação, né? Então, você aumentou citocinina, você baixa etileno, que eles são diretamente interligados, digamos assim, né? Então, baixou etileno, você faz com que não tenha esse envelhecimento ou precoce ou natural. Por ser um produto à base de algas marinhas, ele é completamente vegetal, biológico? Ele é considerado um bioestimulante, né? Ele é considerado bioestimulante. A gente ainda não tem registro para ele, por exemplo, para uso na agricultura orgânica, mas também esse não é muito os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Mas ele é um produto natural. Ele é um produto natural, sem problemas de questão de contaminação. É um produto muito tranquilo de se trabalhar em todos os tipos de cultura. Sem problemas de resíduos? Sem problema, zero resíduo, zero problema relacionado a isso. Como você falou, se você aplicar ali uma semana antes, até no dia da colheita, zero resíduo, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Já relacionado a resíduo, não. Já podemos testar a crocância da baga, né? Total, sem problema algum. Então é interessante, pelo que o seu Newton Batismoto está falando aí, pode se aplicar em todas as fases, né? Todo o ciclo da videira. Pode, só que o que eu estou falando, tudo é custo, tá? Então, o que você tem que analisar o que a gente tem tentado fazer qual produto, né, realmente funciona para qual objetivo, tá? E para ser pontual. Cada vez mais, né, em termos de, quando se pensa em termos de sustentabilidade do próprio planeta, a gente tem que produzir cada vez mais com menos, tá? E produzir cada vez mais com menos, você precisa ser assertivo, né? Então, às vezes eu falo para o pessoal, o pessoal fala, precisa acertar na mosca. Eu falei, não tem que acertar na mosca.
tem que acertar no olho esquerdo da mosca. E foi isso que a gente fez com o Niltinho, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com ele. Então, com um objetivo muito pontual, né? Então, cada vez... Então é preciso planejar antes, né? Exatamente. É preciso saber o que você quer, para poder você não perder dinheiro, como o senhor está dizendo, né? Isso, E- exatamente. Porque vai que em cima da hora eu decido vou começar a aplicar ele toda semana. E assim, ser extremamente assertivo dentro do seu manejo, né? Então, com os custos de investimento cada dia mais elevado e tudo mais, a gente tem que ser extremamente assertivo dentro do nosso manejo naquele objetivo que a gente procura, né? Então, se a gente tem uma variedade que tem problema de degrane, né? E a gente vai utilizar o Booster Pro, utilizar ele lá na frente não vai resolver esse problema. Ou utilizar ele simplesmente no início da brotação também não vai resolver esse problema. Vai resolver esse problema se você aplicar ele de uma forma muito assertiva, como o Nilton falou, né? Não é acertar na mosca, é acertar no olho esquerdo da mosca. Qual é o momento certo desse olho esquerdo da mosca, né? É exatamente eu esse dou um- manejo. E eu dou um exemplo muito interessante, todo mundo vai entender. Porque a maioria, todo brasileiro gosta de futebol, né? É. E eu falo pro pessoal, rapaz, Messi é um ótimo jogador, não é? Sim. Uhum. Tá, bote ele na zaga pra ver. Ele não vai desempenhar bem. Exatamente, eu falei, e tem gente com produto botando Messi na zaga. Às vezes não é o Exato. produto que é ruim, tá colocando no lugar errado. É. Com Tá? dosagem errada, né? Exatamente. Então eu falo pro pessoal, rapaz, tome cuidado para você não botar Messi na zaga. Exato. Tá? Então você precisa saber quem é o seu produto, qual é a sua característica. Aí eu falo que tem, às vezes, empresa colocando Messi no gol. Também Aí não vai e ser aí bom. é pior ainda, não é? Aí é pedir para tomar prejuízo, né? Pois é, entende? Então, às vezes, falta muito entender o seu próprio produto, entender como o seu produto funciona. Preciso planejar para saber o local certo e a hora certa de aplicar. E foi esse trabalho que a gente fez com o Nilton quando esse produto chegou nas minhas mãos para desenvolver, né? Então, quando a empresa falou, ó, tem esse produto novo, você tem que desenvolver ele para uva. Eu falei, tá, mas eu tenho que procurar a pessoa certa para desenvolver esse produto, né? Porque chegou para mim, beleza, a gente sabe das características intrínsecas do produto de forma específica, mas como é que ele vai se comportar na cultura da videira? A gente tem essa informação de uma forma extremamente precisa? Não, a gente não tinha. O que é que a gente fez? A gente procurou o Niltinho, de acordo com as características do produto, a gente desenvolveu esse protocolo, a gente desenvolveu essas possibilidades de manejo, foi que a gente conseguiu acertar no olho esquerdo da mosca para degrane, para pincel Aham. e para a maior crocância da uva. Então, por exemplo, algumas variedades não têm, tipo, necessidade de ser mais crocante. Tá? Mas, por exemplo, se eu tiver uma variedade que é meio soft, que a baga não é tão firme, uma Itália, por exemplo, ou uma Benitaca, de repente você utilizar com o objetivo de aumentar a crocância, talvez seja como se um foco de estudo, né? E testar para ver se de fato funciona para isso. O senhor chegou a testar nessas variedades também? Ou só na Vitória? Não, nós testamos Vitória e Cotton Candy, que são as duas variedades mais críticas em termos de degrane. Uhum. Então a gente pegou lá qual é o fogo, qual é o maior problema que a gente das variedades que a gente possa utilizar e ver essa resposta nas variedades que tem essa maior deficiência na formação do pincel, né? Então a gente foi lá, o seu Niltinho, junto com a equipe dele, desenvolveu esse protocolo, esse trabalho, e a gente teve essa resposta de uma forma muito, muito clara, né? Tanto que a gente teve esse resultado fantástico, né? Sair de 8, 10% de degrane para 2, 3% de degrane, né? Então a gente conseguiu aí otimizar uma produtividade relacionada ao degrane de 70%, 80%. A gente reduziu o degrane de uma variedade que tem essa necessidade de uma melhor formação do pincel. Podemos dizer que foi um ótimo resultado. Foi né? um resultado espetacular. Excelente, né? Olha só, estamos apresentando o podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para os produtores e produtoras rurais do Brasil e do mundo, e por que não? Estamos aí nas plataformas de podcast também. Hoje nossos convidados é Rafael Mendes, desenvolvimento de mercado da Agriquem, e um dos mais respeitados consultores em cultura de uva, Nilton Matsumoto. E olha só, muita gente já ganhou, mas você pode ser o próximo sortudo, porque a super promoção da Central de Adubos continua. A cada R$500 em compras, você ganha um número da sorte e concorre a sorteios de saveiros e uma Frontier 0 km. O sorteio é realizado com base na extração da Loteria Federal.
E o consumidor que apresentar uma nota ou um cupom fiscal de compras realizadas em qualquer loja da Central de Adubos também vai concorrer a um vale-compra no valor de R$500 na roleta instantânea virtual. Então acesse o nosso site showdeprêmios.centraldeadubos.com e lá você vai encontrar as regras para concorrer a esses prêmios maravilhosos da promoção da Central de Adubos. E agora vamos saber o que está repercutindo no giro de notícias aí no agronegócio. Central de Notícias. E olha só, o mercado do produtor de Juazeiro é o segundo do país em comercialização. Isso foi em 2022, o entreposto passou a ocupar a segunda posição em volume e valores no ranking nacional da comercialização de hortifruti e granjeiros, conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgados aí no mês de abril. O levantamento tem como base a quantidade anual de 2022, comercializando o volume de 1.719.456.610 quilogramas de frutas e hortaliças em todo o país. Um aumento aí de 20,45% em relação ao volume de 2021. O mercado do produtor de Juazeiro está na frente de Ceasas de grandes capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Campinas, Recife, Porto Alegre e Salvador, ficando atrás apenas da Ceagesp de São Paulo, que é a maior do país. Essas informações você encontra lá no site da Conab, conab.gov.br. Em 2022, este setor da economia movimentou 17,5 milhões de toneladas de produtos hortifrutigranjeiros, representando aí 61,8 bilhões de reais. Somente o mercado do produtor em Juazeiro movimentou 1.719.456 toneladas de produtos, representando aí um montante de 5,7 bilhões de reais movimentados no mercado produtor de Juazeiro em 2022. Um volume bom, né, Rafael? Nossa, fantástico. Essa informação está aí divulgada pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento aí do Governo Federal, e é uma boa notícia para a região, né? Maria é maravilhosa, né? Ficar à frente ficar Rio atrás de da Janeiro. CEAGESP, né? Ficar atrás, na frente de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. É um feito, né, seu Newton? Para a Exatamente. região. Que continue crescendo Que ainda continue mais. crescendo. Todo ano crescer 20%, Mas 25%. Ali já está maravilhoso. apertadinho, né? Ali também já está apertadinho. Ali quando você vai passando aqui, eu moro ali próximo, né? Eu vou passando ali de carro, é bem apertado para poder passar. Existe um projeto, né? Isso. Para a construção de um novo Exato. CEASA. Ceasa. Existe um novo projeto, né? Já aconteceram várias discussões aí, várias reuniões. Ainda não foi apresentado o local onde ele vai ser construído, né? Existem algumas especulações, mas oficialmente... Eu tenho alguns amigos que trabalham na prefeitura de Juazeiro, eles sempre ficam especulando, vai ser em tal lugar, vai ter em tal lugar. Oficialmente ainda não foi Aí, apresentado. de repente, começa a construir uma casa lá onde eles falaram. Eu falei, não vai ser ali. Não vai ser lá. Não. Mas o interessante é que esse projeto seja tocado e colocado em prática, porque realmente já está necessitando de mais espaço e uma acomodação melhor, Sim, né, para produtores e comerciantes. Qualidade Qualidade maior. Para quem está lá todo santo dia, né? É verdade. E olha, outra boa notícia, a safra de grãos do Brasil 2022-2023 deve atingir recorde mesmo com a laninha, estima aí a Conab novamente. Esse fenômeno aí climático, laninha, mesmo com ele, há uma perspectiva ótima de recorde aí na safra 2022-2023. A produção brasileira de grãos nessa safra deve atingir recorde de 313,86 milhões de toneladas, o que corresponde aí a um aumento de 15,2%, ou cerca de 41,4 milhões de toneladas a mais que a safra anterior. Os números foram divulgados na última quinta-feira, dia 11, nesse mês de maio, no 8º levantamento da safra 2022-2023 da Companhia Nacional de Abastecimento. Em comparação com o levantamento anterior de abril, o resultado é cerca de 1,4 milhão de toneladas a mais. Segundo o estudo, o desempenho médio estimado nas lavouras do Brasil tende a ser melhor, já registrado, por conta da projeção de 4,04 quilos por hectare, que ultrapassa a média de produtividade estimada do recorde anterior, alcançada aí na safra de 2016-2017. Outra boa notícia, inclusive, é uma perspectiva de os grãos de milho, a safra de milho aqui no Brasil, ser recorde em relação a Estados Unidos, a Ucrânia, que eram países que estavam produzindo bastante milho aí, mas por conta da guerra a Ucrânia está muito prejudicada, né? Estados Unidos, no ano passado, teve também um problema aí com a seca, né? Isso. E aí há a perspectiva de que o Brasil alcance o primeiro lugar também em produção de milho, né? Imagine se no Rio Grande do Sul não tivesse tendo essas duas secas que teve na safra passada e na safra atual o potencial de produção que seria no mercado brasileiro de grãos, né? Porque lá já vem de 2 anos bem problemáticos relacionados
a falta de chuva, né? Então imagina como é que seriam esses números com 2 anos bons de produção no Rio Grande, né? Pois é, verdade. Agora, vem uma notícia não muito boa, foi que a carne bovina do Brasil despencou aí no mês de abril em relação à exportação. Tivemos um problema aí com a China, né, recentemente, e aí atribui-se essa queda principalmente a esse problema com a importação da China, né, porque a China depois deixou por um tempo de comprar a carne bovina do Brasil, e aí, consequentemente, no mês de abril foi registrada essa queda nas exportações da carne. Espero que eles retomem aí as negociações com a China. Recentemente, uma comitiva do governo federal esteve lá na China com o presidente Lula, né? E aí disse que fizeram 15 acordos, pelo menos 15 acordos foram feitos aí. Esperamos que a China volte a comprar, porque é um dos maiores compradores de carne bovina do país, né? Com certeza. Ou agora uma notícia que nos envergonha e nos entristece. O Ministério Público do Trabalho libertou trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma fazenda. Mais uma, né? Ultimamente tem saído várias notícias aí, né? Inúmeras, né? Esse ano já teve alguns casos de repercussão nacional, né? Exato. Foi uma operação de fiscalização conduzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego que resultou no resgate de 10 trabalhadores em condições análogas à escravidão na colheita de café em uma fazenda situada na zona rural de Vila Pavão, no Espírito Santo. A ação teve início no início do mês de maio aí, e 10 trabalhadores foram resgatados dessa fazenda em situação análoga, quer dizer, semelhante à escravidão, né? Os trabalhadores, eles são do estado de Sergipe, de Alagoas, e foram atraídos pelo empregador com a promessa de um emprego na colheita de café, oferecendo aí um salário atraente, boas acomodações, alimentação abundante e passagens de ida e volta. Mas, segundo o Ministério Público do Trabalho, com sorte, em um mês, os trabalhadores conseguiam ganhar apenas R$200 na colheita do café. Nossa. Eles prometeram muita coisa e não cumpriram nada, né? R$200 por mês, quem é que vive, né? Ninguém, né? Ninguém. É uma notícia vergonhosa, né, pra gente, em pleno século XXI, a gente ainda está vivendo em condições análogas à escravidão, né? Infelizmente, ainda temos que passar por isso, né? Mas vamos então voltar a falar aqui do Boster Pro. Ele é aplicado na folha? É uma aplicação via foliar? Pode sim. Quando a gente fala do manejo voltado para a formação de pincel e uma melhor crocância para algumas variedades também, o foco principal é foliar. Você faz ele foliar. Você pode fazer a aplicação em intervalo semanal, começando 35, 42, possivelmente 49, né? Ter pelo menos essas 2, 3 aplicações para você ter uma melhor... dias. Pós-poda, né? Pós-poda. 35 dias, então, fez 42, a poda, 49. já pode começar a aplicar? Não, aí só se você buscar outro manejo, né? Que ali pós-poda, quando você pensa ali 7 dias, 7, 14 dias, ali você pensaria mais para alongamento, você misturar com uma fonte de zinco junto com o Boster Pro para você ter um melhor alongamento nesse inicial. Quando você pensa de uma forma mais específica para pincel, aí um pouco mais lá na frente, 35 dias, 42, 49. E aí pode seguir até o final da safra? Aplicando ele? Sim. É só se você visualizar outros pontos. Eu quero enchimento. Aí, possivelmente para enchimento. Mas para pincel, de forma específica, essas 3 aplicações. E como é que a gente faz para fazer? Por exemplo, eu quero o pincel e quero também o enchimento. Como é que faz? Aí você faz a aplicação. Como é que faz, senhor Nilton, para separar? Não, na verdade, às vezes, como fala o pessoal, às vezes está junto e misturado, né? Tá, mas, por exemplo, 49 já raliou, então nem é muito mais enchimento, é final já de enchimento. Né? Então, para frente, o efeito auxínico pode ser para melhorar a qualidade de maturação. Né? Mas o que você tem que questionar é se é necessário fazer isso ou não. Né? Por isso que aquilo, mais uma vez, todo produto precisa saber exatamente para que serve, para você fazer as intervenções mais pontuais possíveis, tá? Para que você tenha o melhor custo-benefício. Então, generalizar a aplicação, né, é sempre, como se diz, perigoso, não às vezes porque o produto vai ter algum risco, né, negativo, mas o risco é de gastar demais, né? Também, né? Às vezes o muito se torna pouco diante do resultado, né? Uhum. Então é melhor a gente fazer um manejo consciente de uma forma muito mais assertiva, que a gente já tem essa informação, do que simplesmente aplicar do início ao fim e não ter um resultado esperado como desejado. Uhum.
Em relação às pancadas de chuva, atrapalha a aplicação? Por exemplo, para esse final de semana, nós temos previsão de pancadas de chuva, tanto hoje, sábado, como amanhã, domingo. Claro que isso são chuvas que a gente chama de manga, não vai chover, dificilmente chove em todo o território de uma vez só, né? Mas acontece e geralmente em áreas que pode ter plantio também, né? Atrapalha? Todas as pulverizações, tá, precisa ter um tempo de secagem. Tá? Secou, não tem muito problema que chove. Então eu sempre falo pro pessoal que normalmente numa pulverização normal, 30 minutos é suficiente para secar. Então, a não ser, só não pode aplicar molhado, tá? Ou chover no intervalo menor que 30 minutos. Fora isso, não tem nenhum problema. 30 minutos é suficiente? Normalmente, Sim. mas dificilmente eu não vejo ela. Uma gotícula, às vezes, seca em 5 minutos, né? Às vezes nem precisa dos 30 minutos. Tá. Então, se tiver preparação, tiver previsão para chuva, é melhor esperar um pouco. É isso, exatamente. Tá nublado? É uma garantia, Espera né? um pouquinho, né? Espera Pra um não perder. pouquinho, que é melhor você fazer uma aplicação que você vai ter a otimização dela do que você aplicar e correr o risco de em 10 minutos chover, né? Uhum. Então, se tem a possibilidade de aplicar após, maravilha. Você vai otimizar o uso do produto. Maravilha. Fala de outras vantagens aí, ou então relembra para o produtor aí as vantagens aí do Boster Pro. E aí uma coisa que você perguntou também, se ele pode ser feito via solo ou pulverizado, Isso, né? é. Então nós temos a outra possibilidade também, que a gente tem esse manejo dele para pincel de forma específica. Quando a gente pensa ali pós-poda, a gente tem um manejo dele para melhoria do alongamento de cacho de algumas variedades que você tem deficiência no tamanho do cacho, então você pode utilizar ele ali 14, pode ser 7, 14, 20 e 21 dias para você melhorar a questão de alongamento de cacho, né? Uma outra possibilidade que já foi dita aqui é para a possibilidade de enchimento com uso com ele, e nós ainda temos o gap, a possibilidade de utilizar ele via fertirrigação, né? A fertirrigação já é voltado mais para enraizamento, que nós temos trabalhos do P&D da companhia, da Agrichem, mostrando os efeitos que ele tem em enraizamento de planta, né? Porque ele é uma fonte auxínica, de um ácido indolacético, de uma auxina natural, que a gente tem esses trabalhos a nível de P&D dentro da companhia, do potencial dele de uso via para crescimento de raiz, como por exemplo, tem culturas que você usa ele na semente para você ter enraizamento, né? Para você melhorar, otimizar o enraizamento. Para a cultura da videira, para a cultura da manga, para a cultura da cebola, do tomate, você pode fazer ele via fertirrigação, pensando também em um maior crescimento de raiz, que aí esses trabalhos a gente tem compilado e acompanhado de perto. Então ele também facilita o enraizamento total, completamente, né? Então, hoje ele, quando se trata, por exemplo, em grandes culturas, hoje ele é a fonte auxínica à base de ecloneamassa mais comercializada no Brasil para enraizamento, né? Em culturas em grandes culturas e cereais, né? E quando a gente pensa para a nossa realidade... Aí nesse caso, logicamente, aplica-se no solo, então no Não, aí quando você trata de grandes culturas, você aplica na semente. Na semente. Na semente. Você coloca na semente e ela tem um crescimento acelerado da radícula e posteriormente das raízes secundárias, terciárias e assim sucessivamente, né? Você tem o crescimento radicular. E para as culturas que a gente tem... Antes de a planta ir para a terra, ele já tem que ter sido aplicado. Quando se trata de cereais, sim. É a forma mais otimizada que se tem, porque vai pouca dosagem, a quantidade que vai é suficiente para você ter um ótimo enraizamento dessas culturas. E para as culturas que a gente tem voltado no vale, que a gente tem voltado para a região de grãos, por exemplo, milho, que tem em Sergipe, né, a região ali do Cealba, você pode fazer o uso via fertirrigação para você ter esse crescimento radicular, como a uva, como a manga, como a cebola, como o tomate, essas outras culturas, porque ele é um produto que ele engloba todas as culturas. O que vai mudar relacionado às outras culturas é a dosagem e o momento da aplicação, né? Porque aí são focos diferentes, são ações diferentes. Quando eu vou aplicar, por exemplo, para a cultura do tomate, o que é que eu vou pensar, né? Eu vou pensar em um maior pegamento de fruto, né? Que aí é outro time de aplicação. Quando eu vou aplicar para a cultura, por exemplo, da manga, que a gente tem esses trabalhos compilados aqui, a gente usa ele muito junto com um maturador para ele otimizar o maturador no processo de penetração e maturação do ramo, né? Que a gente tem esses trabalhos aqui em acompanhamento para a cultura
Da manga, Da né? manga. Então ele tem outros gaps que a gente pode fazer uso dele que vai ter um ótimo resultado. Tá bom aí. Você que está nos acompanhando, procure o Booster Pro na Isso, Central de Booster Adubos. Pro. Na Isso, Central de Adubos. isso, total. E aí tem várias qualidades aí que vocês já ouviram aí do Rafael, de seu Newton Matsumoto, principalmente para melhorar aí o pincel, para segurar melhor a baga da uva no cacho, não é isso? E também a crocância, né? A gente já usava, por exemplo, o Booster na variedade Thompson. Na Thompson, ele tem um efeito muito interessante de alongamento de cacho. Aí já é outra qualidade, Exatamente. né? Mas, Outra por qualidade. exemplo, nos testes que a gente fez em Vitória, não teve essa alongou. resposta. Por isso que eu falo que Ah, hormônios bioestimulantes precisa ser muito testado de variedade para variedade. Então, enraizamento. Acredito eu também que o próprio estímulo de enraizamento vai mudar conforme o próprio porta-enxerto. uhum. Tá? Então, esses ajustes é que a pesquisa precisa determinar. Né? Então, Exato. o que a gente está fazendo sempre é aquilo que a pesquisa confirmou que dá resultado, a gente vem e recomenda. Né? As outras, como se diz, objetivos que ainda não estão desenhados corretamente, a gente vai estar falando sobre ele. Pode ser, faça efeito em pegamento, faça efeito em crescimento, faça efeito em alongamento, mas isso precisa ser validado e, claro, que o produtor também quiser testar, pode ser feito. Uhum, Vai testando exato. aí. Exatamente. Aí Exato. qualquer coisa comunica aí a Rafael. Não, a gente faz Agripino. trabalhos além, né? Que eu fico responsável pelo desenvolvimento de Sim. mercado. Nós temos um representante e possivelmente vamos ter em breve uma assistente técnica na regional, né? Certo. Então, diante dos trabalhos que a gente tem com pesquisadores, com consultores a nível de Nutinho, a gente cria a possibilidade para outros trabalhos também, né? Maravilha. Olha, nós estamos quase encerrando o nosso podcast de hoje, mas antes de encerrar, eu queria conhecer um pouquinho mais a história de vocês, pode ser? E a história de Niltinho é longa. A história de Niltinho. Aí é uma enciclopédia humana. Então eu acho que eu vou deixar a história de Niltinho para outra oportunidade. Porque Não, pode perguntar, que ele é uma grande referência grande no mercado. referência, né? Não nacional, global, né? Que Aham. Niltinho, quando se trata de uva de mesa, ele é conhecido, tem renome internacional, né? Eu sei disso e eu lembro dele sempre uma frase que ele deixou em alguns podcasts nossos anteriores aí, que ele dizia o seguinte: uva e chuva rima, mas não combina. Agora lembrou, tá vendo? Esqueceu não. Eu sempre lembro dessa frase quando a gente vai falar de uva aqui, de questão climática, essa coisa, eu sempre lembro e cito, viu? Eu cito, mas eu digo a fonte. A foto. Então vamos lá conhecer um pouquinho de vocês rapidamente. Colhendo conhecimento. Seu Newton Niltinho. Matsumoto, me conte aí. Rapaz, eu tenho uma história, como estava ouvindo o podcast anterior, né, contando desde a infância, né, eu nasci no interior do Paraná e nasci num sítio e se produzia café, O senhor é filho de japonês? isso, descendente de japonês. Ah, Eu sou da terceira geração, então sou neto de japonês. E como meu avô era racista, ele não deixava eu brincar com os filhos de brasileiro. Então, até os 7 anos de idade, eu não falava português, falava só japonês. Né? E aí, eu fui para a escola, entrei no grupo ali, primeiro ano, sem falar uma palavra em português. Nossa Senhora. Né? Caramba. E aí, uma professora, sempre me lembro, cito o nome dela, a professora Guiomar, aí ela foi aprender algumas palavras em japonês para poder se comunicar comigo para me alfabetizar. Tá? Então, isso é para mim, sempre que eu falo de professora, ela é um grande exemplo de dedicação, né? De professora que ela tinha. Tanto que quando eu passei no vestibular, eu fui até a casa dela agradecer. Nossa, eu que fui consideração. Que agradecer. coisa bonita, né? E falando em vestibular, uma coisa interessante. Eu sempre estudei em escola pública. Então, quando eu terminei o colégio, segundo grau, estava no final, eu perguntei para meu pai, falei, pai, entre as profissões todas aí que eu pensei, médico, dentista, contador, engenheiro, advogado, veterinário, eu falei, não, eu acho que eu gostaria de fazer agronomia, porque eu gosto de campo, não gosto de escritório, e eu, né, acho que agronomia é algo que eu me identifico. Aí eu perguntei a meu pai, falei, pai,
qual é a melhor faculdade que tem no Brasil. Já que eu vou fazer faculdade, eu quero fazer na melhor Na do Brasil. melhor, isso. Aí ele disse, olha, eu acho que é Luiz de Queiroz, que era Exalc, né? Exalc Sim. USP. Sim. Aí eu falei, tá, aí como é que eu faço para entrar lá, né? Aí meu pai disse, não sei, pergunta para tua tia em São Paulo. Caramba. Aí eu liguei para minha tia em São Paulo. Aí minha tia disse, olha, precisa fazer vestibular. Eu falei, o que é vestibular? Não, é um teste que você faz para passar. Aí ela disse, tá, e eu posso fazer agora? Ela disse, não, esse ano, primeira fase da FUVEST já foi, você vê ano que vem, você pode fazer o cursinho, que está bem em frente lá em São Paulo. Aí eu fui lá, fiz um ano de cursinho, fiz vestibular e passei. Passou. Aí você dizia, eu não sabia que era difícil. Talvez por isso que eu não gelei muito, eu estudei bastante um ano e passei. Né? E aí... porque como que eu vim parar no Vale de São Francisco, tá? Eu sempre tive como, né, guia, a gente sempre precisa ter pessoas que, tipo, a gente deve seguir como exemplo. Boas né? Sim. referências, Isso. né? Tinha um tio do meu pai, tá? Casado com a irmã do meu avô, que veio escondido num navio, tá? No Japão, e se enfurnou lá no interior do Paraná, onde não tinha nada, e se tornou um fazendeiro. Nossa. Aí esse cabo era, tipo assim, meu modelo a ser seguido. E aí eu botei na cabeça que eu queria ir para uma região de fronteira agrícola, porque aonde teria as oportunidades. E aí quando eu me formei, eu fui procurar alguma região de fronteira agrícola que eu pudesse ir. E entrando na Cutia, na época, me ofereceram a vaga aqui para fazer parte de desenvolvimento na área de insumos agrícolas em Juazeiro da Bahia. Cooperativa Cutia. Exatamente. antiga. Isso. E aí eu vim parar aqui Veio pra Juazeiro. desse jeito. E quando Tá? o senhor chegou, já foi morar em Juazeiro ou já veio Não, para eu morei Petrolina? sempre em Petrolina. Sempre Sempre Petrolina. Petrolina. Porque sempre Petrolina era melhor para morar. Pois Aí, e aí, 3 anos depois, eu saí da cooperativa e comecei a minha carreira solo aqui. Isso foi que ano, Niltinho? Eu vim em 86, saí da cooperativa em 89, fiquei um ano ainda sócio de uma loja de insumos, mas comércio não é um negócio que é comigo. Não foi pra Slow que frente. brilha os seus A olhos. partir de julho, mais ou menos, de 1990, resolvi trabalhar com consultoria. E- Aí você vê, né? O que Niltinho tem de consultoria, 33 anos de consultoria eu tenho de idade. Nossa é. Senhora. Tá vendo? E É uma aí? vida, né? Mas o senhor é produtor rural também? Também, eu Também. tenho uma Grande. fazenda aqui no N10. Aham. Uva, planta uva. Isso, uva. Eu tenho uma sociedade com meu irmão, e aí a gente é produtor, nós pertencemos à mesma cooperativa, que é a Coana, Uhum. e a gente trabalha principalmente com uva para exportação. E agora viaja o Brasil e o mundo dando consultoria. Isso, eu tenho até nem tentado viajar muito, né? Porque senão acaba... A demanda é É muito isso, grande. exatamente. Muito né? grande. É. Que história, né? Eu sei que é Não, só um resumo, é só um vida. capítulo, Não, né? isso aí Não é nem um ele capítulo. fez um É resumo, resumozinho. Bem curtinho. Não, na próxima Ele vez, fez uma pequena resenha. na próxima só. vez que o senhor vier aqui, eu vou deixar um tempo maior, viu? Pra o senhor contar a história. Não, se for, minha vida é um negócio... Fazer um podcast só sobre Newton. Não, né? um só não dá. Dá não. não, Dá né? não. Dá nada. Rafael, eu até gostaria de ouvir mais, mas a gente tá com um tempinho bem eu apertado. Eu encurtei exatamente respeitando o tempo. Rafael Mendes, resume pra gente aí tua história. Ó, minha história como profissional, eu sou nascido e criado em Juazeiro, né? Minha vida inteira. Baiano. Eu Baiano sou de pernambucano, mas eu origem. costumo dizer que sou um pernambucano de coração, ou sou um baiano de coração pernambucano. Pernambucano. Painho é de Pernambuco e mãinha é da Bahia, né? Mas Olha aí. eu nasci e me criei em Juazeiro, né? Me formei na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia. E na época eu fui estagiar. Eu queria. Quando eu me formei, eu falei assim: ó, eu quero trabalhar com uma coisa que eu quero conhecer lugares, porque eu nunca tive a oportunidade de sair da cidade de Juazeiro, né? Minha família é do interior de Juazeiro, lá de Distrito de Piões, da Malhada da Areia e Lagoa de Joaninha. Minha família ainda mora lá na Lagoa de Joaninha, e manhã mora na Malhada da Areia, Distrito de Piões, dá 62 quilômetros mais ou menos do centro de Juazeiro. E eu tive aproximação com produção por conta de meu avô, né? Mas meu avô produzia lá no roçadozinho para sobrevivência Área de mesmo, né? sequeiro. Total área de sequeiro, ele plantava feijão e mandioca, ele tinha uma casa de farinha
em parceria com 3 irmãos dele. Eram 4 donos dessa casa de farinha. E ele produzia para sobrevivência mesmo, sabe? Para ter a farinha dele ali, para ele trocar pratos de farinha por feijão, por 1 quilo de arroz. E eu, criança, via ele indo pro roçado e de vez em quando eu ia lá ajudar ele a capinar um pouco. E eu tive essa aproximação com a área de produção por influência de meu avô, né? E ele é apaixonado por roça, apaixonado por animais. E eu tive isso como referência para minha vida, que foi a minha maior referência, foi meu avô, Zé Lima, que Deus o tenha. E eu, quando formei na UNEB, falei, eu quero conhecer outros lugares, porque eu nunca tive a oportunidade de sair de Juazeiro e Petrolina, para nenhum lugar, exceto para o interior onde minha família nasceu e se criou. E eu consegui um estágio numa empresa chamada, lá em Luiz Eduardo Magalhães, para trabalhar com soja. E eu passei pelo processo seletivo do estágio, nunca tinha visto um pé de soja na minha vida, nada, 0 de soja, nunca tinha visto nada de soja. E aí estudei a profundo a respeito de soja, fiquei um tempo nessa fazenda, fiz estágio extracurricular, curricular, fui contratado como engenheiro agrônomo trainee e posteriormente entrei numa multinacional canadense também no mercado de biológico, né? E aí, nisso eu fui morar em Palmas, no Tocantins, e aí morei quase 4 anos em Palmas, atendendo Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, toda a regional, fazendo desenvolvimento de mercado. E posteriormente eu fui promovido para atender Brasil, né? Então eu fiquei... na verdade, eu fiquei 2 anos atendendo Matopiba, 4 anos atendendo o Brasil. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. É aquilo, né? O que você pede a Deus de coração, Ele te dá. Eu falei que queria conhecer lugares e Deus me deu a oportunidade de conhecer todo o Brasil. Conhecer o Brasil inteiro. Viajei 4 anos por essa empresa, trabalhando só com biológico, o mercado inteiro brasileiro, né? Posteriormente vim para o Vale, voltei para o Vale depois de 4 anos e atendi todo o mercado Nordeste por essa empresa na parte técnica e comercial. E há 2 anos eu estou na Agriquem. Quando entrei na Agriquem foi atuando no mercado do Tocantins, né? Lá atendendo principalmente soja e arroz, que lá tem 100 mil hectares de arroz irrigado ali próximo da Ilha do Bananal, que é uma área alagada e tem lá uma área muito extensa de arroz. E eu atendia lá pela Agriquem. Em abril do ano passado eu tive a oportunidade de voltar para o Vale com a Agriquem, mas não na área comercial, nessa área técnica, que eu também me identifico muito com a área técnica. É uma área que ela é fantástica, quando você descobre oportunidades e descobre ações de um produto ou de um manejo, sobretudo, né? É fantástico. Então você está recém-repatriado. Tem 1 ano que eu estou no Vale, né? Tem um ano que eu voltei para o Vale dessa rodada toda, né? Mas antes disso eu morei em Minas, morei uma época no Goiás, atendendo por outras empresas, né? No total eu morei em uns 4, 5 estados do Brasil. Maravilha. Eu conversei aqui com o Rafael Mendes, engenheiro agrônomo. Ele é desenvolvimento de mercado da Agriquem, uma empresa parceira da Central de Adubos. E Newton Matsumoto, engenheiro agrônomo também, consultor em viticultura, um dos mais respeitados do país. Muito obrigado a vocês, viu? Foi um prazer, uma aula que eu tive aqui com vocês. O prazer todo meu. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a Central, e sobretudo ao Nitinho por ter topado esse convite e esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo por ele, né? Então, se a gente conseguiu esse novo posicionamento, principalmente voltado num pincel, o culpado é Niltinho. É uma culpa positiva. É Niltinho. Niltinho, obrigado mais uma vez. Nada, prazer é todo meu, né? E sempre que tiver oportunidade, pode me chamar que eu venho aqui. Será um prazer recebê-lo novamente, viu? A você que nos acompanhou aí através das nossas plataformas no podcast ou então no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, e também pela Rádio Tropical Sat. Nosso muito obrigado, nosso abraço, obrigado pela companhia. Aos amigos de Juazeiro, Carlão, Ivonaldo, Edivan Sapateiro, João Gabriel, meu aluno João Gabriel é adolescente, mas ele não perde um só podcast. Já está vidrado no agronegócio. Isso aí vai virar agrônomo. Eu acho que vai virar agrônomo. Agrônomo ou produtor. Um abraço a vocês todos. Se o Senhor Jesus nos permitir, na próxima semana, no próximo sábado, estaremos de volta. Até lá. É show de prêmios pra você. Você pode ser o próximo sortudo do show de prêmios da Central de Adubos. Essa Saveiro aqui pode ser sua. Uma Frontier zerinha. Consulte o regulamento no site da promoção e boa sorte.
Vou plantar minha sorte, sei que vou colher essa promoção, eu é quem não vou perder. É show de prêmios pra você. Central de Adubos é show, papai! Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!